Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com a segunda lição desta série de lições sobre o livro de Jeremias, e a lição de hoje é intitulada A Mensagem de Jeremias para Judá. E você tem o texto bíblico aí diante de você, Jeremias capítulo 2, 5 ao 13. E o que nós vamos fazer para esta aula é, como fizemos na aula passada, comentar parte, não é, daquilo que foi proposto para nós na nossa revista, deixando algumas oportunidades para participação da turma, não é? Algumas ideias para você trabalhar como professor na sua turma. Então, eu não vou estar lendo tudo, uma vez que você com certeza já leu e já tem estudado a lição que está proposta para nós. No entanto, no tópico primeiro, portanto, nós estamos na página de número 13, o tópico primeiro é intitulado A Palavra Profética Enviada a Judá. Aí no primeiro subtópico nós temos o ministério profético. No segundo subtópico nós temos a natureza profética da mensagem de Jeremias. E caminhando para o final deste subtópico 2, você vê, em verdade, lá em cima, na página 14, vamos ler aquele primeiro parágrafo lá de cima. Ele diz assim: por meio da profecia entregue por Jeremias, Deus reafirmou a sua fidelidade e o seu compromisso com a santidade, com a verdade e com o amor. Então, eu gostaria de explicar ou mencionar sobre este compromisso de Deus, compromisso com três coisas. Isso é o nosso comentarista que está dispondo para nós isso aí. Mas ele disse que a mensagem de Jeremias mostra que Deus tem compromisso com a sua santidade, né? Com a santidade, com a sua santidade, porque Deus é perfeito em santidade. E a santidade, o seu compromisso com ela é demonstrado com a realidade de que ele quer o povo apartado do pecado, assim como ele não tem parte com o pecado. A palavra santidade também significa separado. Separado. E eu até escrevi aqui no meu comentário para mim mesma, para o bom e para o bem. Para o bom no sentido daquilo que é limpo, no sentido de puro. E para o bem no sentido daquilo que é justo. Então nós vamos ver que Deus tem compromisso com a santidade. E como é que nós vemos as palavras de Jeremias com relação a isso? Ora, se as palavras do profeta são para se apartar do pecado, santidade é estar do lado oposto ao pecado. Alguém santo não se mistura com o pecado, com nada do que é mal, do aquilo que é injusto. E na Bíblia nós conhecemos a lei de Deus, ela foi dada ao homem para que nós tivéssemos consciência explícita daquilo que é pecado. Deus colocou na natureza humana, está escrito em Romanos, que nós temos uma consciência moral lá dentro de nós, da maneira que nós somos na nossa alma, não é, formados, nós temos que, entre aspas, intuitivamente, nós sabemos, é parte da nossa natureza, que matar, roubar, é algo que é errado. No entanto, a lei escrita veio para evidenciar o que é pecado para Deus, cujo Deus é a perfeita santidade. O que há imperfeição de santidade está na pessoa de Deus. Então, o que nós temos aqui é que se uma mensagem fala para apartar do pecado, e Deus fala todo o tempo por Jeremias para isso, está mostrando o compromisso de Deus para com a sua santidade. Também separado para o bom e o bem, ou seja, Deus nos separa como povo para o que é justo, para o que é limpo, para o que é puro, aleluia. Então esta separação, a palavra santidade, exatamente também significa isso, separar para o uso do que é santo, do que é bom. Então essa separação é a santificação. O segundo compromisso que o comentarista coloca para nós aí é que Deus tem compromisso com a verdade. E eu encontro a verdade, da mesma maneira que aqui houveram duas colocações para a santidade, eu encontro em duas colocações também.
Primeiro, a verdade da posição atual das pessoas. Na mensagem de Jeremias, Deus sempre fala o que vocês estão fazendo. Deus sempre expõe o que os sacerdotes estavam fazendo, o que o rei estava fazendo, o que a comunidade judaica estava fazendo. E neste caso, eles estavam adorando a outros deuses, eles estavam contaminando as coisas santas do Senhor. Então, Deus estava vendo tudo aquilo e ele tem um compromisso com a verdade. Enquanto as pessoas estavam disfarçando, estavam escondendo aquilo que estavam fazendo, não é? Então, Deus tem compromisso com a verdade e ele mostra a posição atual de cada um, não só naquilo que eles faziam, mas onde estava o seu coração. E Deus propõe a verdade também através do caminho a seguir. Do caminho a seguir. Como assim? Jeremias expõe, olha, vocês têm que escolher, mas o caminho de Deus é, por exemplo, não coloquem a vossa confiança no Egito, porque o Egito não vai ser aquele que vai salvar vocês da Babilônia. Eu é que estou movendo a Babilônia, não é? Vocês vão a cativeiro por causa dos vossos pecados. Então, o caminho a seguir que Jeremias falou, por exemplo, para o rei, a gente vai estudar isso com certeza mais na frente, é se renda aos que estão vindo da Babilônia, não é? Este é o caminho que Deus está propondo para você. Antes disso, a proposta de Deus foi sempre: façam justiça, mudem os vossos caminhos, pratiquem isso. Tem até, inclusive, detalhes no livro. Tem um texto no livro de Jeremias que chega a ser fascinante. Como Deus fala exatamente o que o povo devia fazer, que naquele caso era liberar os irmãos, ou seja, de judeu para com judeu, que estavam trabalhando como escravos por questão de dívida, né? Ele disse, olha, liberem eles, não sejam mais servos vossos, façam eles ficar livres. E as pessoas liberaram. E dias depois, puxaram para trás, deram para trás. Então, este é o caminho que os homens escolheram, mas Deus tem compromisso com a verdade. O caminho de Deus é um só, aleluia. O que ele propõe para nós, e hoje nós o conhecemos pela sua palavra, é o que nós temos que obedecer. E Deus não muda, nele não há sombra de variação, assim que a sua verdade, através da mensagem de Jeremias, está mostrando a posição atual daquele povo e também o caminho que eles deveriam seguir. E o amor? Deus tem compromisso para com o seu amor e com o amor, porque Deus é amor. Tanto a santidade como a verdade, como o amor, são características naturais de Deus. São características, em verdade, morais de Deus. Ou seja, Deus não tem um pouco de santidade. Deus não pratica a santidade. Deus não conhece e fala a verdade. Deus não exerce um pouco de amor. Não, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é verdade. É a essência dele. Então, o amor na mensagem de Jeremias é demonstrado por duas coisas: o perdão e, junto com ela, a restauração. Toda vez que Deus expôs o pecado, ele queria perdoar. Ele estava mostrando também o caminho da restauração. Ele dizia, se arrependam, pratiquem os frutos corretos e eu vos perdoarei. E eu vou vos restaurar. E até mesmo com tudo errado que vocês façam, eu tenho um plano, aleluia, para a nação de Israel e eu vou cumprir. E ele disse, vocês estão indo para a Babilônia por 70 anos. E depois vocês vão voltar, porque eu estou prometendo. Ou seja, eu vou restaurar o desejo de Deus. O desejo de Deus é restaurar. O desejo de Deus é perdoar. No entanto, Deus não passa por cima do nosso direito que ele nos deu de decidir. Ele apresenta o caminho certo. Ele fala do que está acontecendo, de quanto isso é perverso. Ele apresenta o caminho dele. Ele diz, olha, virem-se para cá. Não só é bom para vocês, mas é o meu caminho. Obedeçam para que o mal não aconteça. Mas eles resistiram. No entanto, Deus diz, se vocês voltarem, eu perdoo. E depois do mal que vai acontecer porque vocês não voltaram, eu tenho
desejo de restaurar. E esta sempre é a mensagem que você vai ver, Jeremias. Então, verdadeiramente está correta, não é? Biblicamente falando, com certeza, a posição do nosso comentarista no tópico primeiro, colocando isso, que Deus reafirmou a sua fidelidade e o seu compromisso com a santidade, com a verdade e com o amor, não é? Através da mensagem de Jeremias. Então, este seria o ponto que eu ensinaria no nosso primeiro tópico. No nosso segundo tópico, eu, na verdade, tirei o pensamento que eu vou estar tratando com os irmãos aqui, do subsídio, tá? O subsídio, ele vai ser baseado, que está aí, para quem tem a revista do professor, está na página 14, né? Ele começa na 14 e termina na 15. No entanto, eu vou apresentar aqui de uma maneira que, mesmo como na revista dos alunos não tem isso, você vai poder apresentar sem problema nenhum. Então, você veja que no segundo tópico, ele vai falar, em primeiro lugar, da ira de Deus, não é assim? É a ira de Deus. E eu marquei, ou sublinhei, na verdade, marquei com amarelinho aqui, não é? A mensagem principal da ira de Deus, porque ele se irou pela forma como o tratavam. É o que eu encontro aí, não é? Tá mesmo no primeiro parágrafo. No segundo subtópico, você encontrou uma palavra de condenação. Eu coloquei aqui a explicação da condenação. E a palavra central para mim neste subtópico é uma esposa infiel. Ele fez essa comparação. E a palavra também indiferença. Uma esposa infiel, uma esposa indiferente, um povo que se tornou indiferente, a maneira que o tratavam, tudo isso trouxe a ira de Deus, a condenação de Deus, e no terceiro subtópico, as causas, né, da condenação, então, propriamente dita, a condenação, e a palavra central aí, que o nosso comentarista nos vai colocar, é a palavra idolatria. Idolatria. Pois bem, tendo em vista o cerne ou o centro destes três tópicos que nós já colocamos ali, ou seja, porque todos os três subtópicos do segundo tópico está falando por que Deus condenou, chegou ao fim com uma punição tão grande como ele fez para com a nação de Judá, neste caso. Porque as palavras de Jeremias, por boca de Jeremias, mas palavras de Deus, eram palavras de condenação, por causa da maneira que o povo tratava, porque eles estavam sendo para com Deus como uma esposa indiferente, e na verdade porque já estava o traindo, e esta traição não era com certeza humana, mas uma idolatria, uma traição espiritual com outros deuses, e por isso o povo foi condenado. Agora eu vou te levar ao texto de Jeremias, capítulo 2, versículos 5 e 6, são os primeiros versículos da nossa leitura. Porque é neste texto que o subsídio vai comentar e que eu gostaria de trazer algo aplicado para a nossa realidade de hoje. O texto bíblico diz, e eu vou ler, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastassem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Então, nosso subsídio, em primeiro lugar, falou sobre vaidade. Esta vaidade não está se tratando do nosso tipo de vaidade que nós chamamos de hoje, mas se trata de outros deuses, deuses que não são verdadeiros, que não existem, são vaidade. Outros deuses, ok? Este seria o primeiro versículo, versículo 5. No versículo 6, ele começa dizendo assim, é Deus falando. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Então, a segunda palavra aí é a indiferença. Em que sentido? O povo está indiferente que nem perguntou, não disseram, onde está o Senhor? E aí eu tentei olhar a nossa realidade hoje, que eu gostaria de não
ter a possibilidade de fazer esta comparação. Eu gostaria que nós, como povo de Deus que somos, Igreja do Senhor Jesus, eles eram povo de Deus, a Israel, né, o Israel de Deus, os judeus, a nação escolhida pelo Senhor para apresentar Ele ao mundo, se fazer conhecido. Hoje nós somos o povo de Deus. E a pergunta é, será que este questionamento de Deus por boca de Jeremias seria válido para nós hoje? E eu gostaria de não encontrar um paralelo. Mas a pergunta é essa: será que nós também nos temos dado à vaidade, a outros deuses, a outras prioridades, mesmo na nossa adoração a Deus, no contexto religioso que nós vivemos? Será que nós não o estamos traindo? Será que nós não estamos sendo indiferentes àquilo que Ele é e que Ele propõe para nós? Agora deixa eu fazer, ver se eu consigo fazer nos entender. O que eu vejo que acontece conosco hoje, e eu não vou colocar todo mundo num saco só, porque não estão num saco só, no melhor dos sentidos, mas há subdivisões cristãs, e nós conhecemos como denominações, e já há um mundo muito grande, grupos que não são nem denominações, são ministérios que são separados, estão sozinhos, são até alguns eu poderia chamar de movimentos, porque eles começam a ter uma teologia diferenciada, e eles estão ganhando alguns destes, um em particular, muita popularidade entre adolescentes e jovens. Mas em comum a todos estes que não estão no caminho preciso de Deus, eu quero que nós entendamos que esta palavra, esta revelação nos foi dada para que nós o conheçamos. E Deus, ele tem o seu caminho, ele tem os seus princípios, ele tem o seu querer. Claro que é muito conveniente para nós querermos também entender diferente ou girar um pouquinho para a nossa maneira de ver ou de fazer ou o que quer que seja. Então nós vemos uma realidade hoje que nós temos uma causa por que lutar. Dentro do evangelicalismo, ou seja, dentro do contexto da igreja, muitos de nós temos a nossa agenda, a nossa causa. Alguns, por exemplo, tomam como causa dentro do cristianismo a ajuda social aos pobres, aos que não têm acesso à educação, e tomam esta causa como, dentro de uma realidade cristã, a sua causa pela qual ele vai dar o seu coração. Ele ouve, ele relaciona-se, ele faz tudo, mas com um coração voltado a defender, a lutar, enfim, fazer esforço para que a sua causa seja uma realidade. Uma causa muito popular, como eu disse, neste movimento hoje, é de que a igreja se coloque em lugares, em posições na sociedade, ou seja, no mundo, estratégicas, para que ela possa ter um poder de voto, um poder de atuação, um poder de direção. Por exemplo, estando na política, em lugares chaves, não é? Enfim, na Câmara, no Senado e etc. Estando, por exemplo, nas diretorias das escolas, nas universidades, em outros lugares que, enfim, sejam importantes para a sociedade. Então, há um grupo de cristãos que estão dizendo, olha, a nossa causa é cristianizar o mundo. E é uma causa que eu disse para você, está crescendo, mas a pergunta é se ela é a mesma causa de Jesus. E eu já quero dizer para você que não é. Isso é com certeza facilmente provada pela Bíblia. No entanto, muitos de nós temos a nossa causa, né? E eu citei duas aqui, poderíamos citar outras causas dentro do cristianismo. Nós temos os nossos profetas. Foi uma das coisas que aconteceu no dia de Jeremias. O povo na época, os líderes da época, os sacerdotes da época tinham as suas causas pelas quais eles lutavam. Eles eram os crentes da época, ok? Eles eram o povo de Deus e eles tinham as suas causas. Eles tinham os seus profetas. Você vai encontrar no livro de Jeremias
Jeremias profetizando, e aí outros profetas se levantando e dizendo, assim diz Deus, assim diz o Senhor, e falavam as palavras exatamente contrárias que Jeremias estava falando. Dizia, o Deus que permitiu Babilônia chegar vai ser o mesmo que vai levar eles de volta. Eles não vão entrar, Deus nos protegerá, haverá paz. E aí Deus usava por boca de Jeremias, dizendo, os profetas, os falsos profetas estão dizendo paz, 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 quando não há paz. Eu não os mandei, diz o Senhor. E agora? E agora? Porque há profetas nos dois campos. E alguém que senta no meio vai dizer, ué, o que está acontecendo? Quem é o profeta verdadeiro? E apesar de parecer difícil neste sentido, ele diz, olha, um está dizendo que a Babilônia vai voltar, não vai entrar aqui, não vai invadir. Jeremias está sozinho dizendo, a Babilônia vai entrar, vai pegar o rei, vai fazer isso, declarando detalhes do que vai acontecer. Tudo contrário a todos os profetas, a maioria dos profetas que estão aqui. E agora, quem está certo? Está certo aquele que está de acordo com a revelação que Deus já deu antes. Como assim, irmã? Antes de Deus mandar a Jeremias, ou mesmo no princípio, quando ele fala, as primeiras mensagens, Deus chamava o povo a voltar à obediência a ele. Mas como assim? A lei. A lei foi dada desde o tempo de Moisés. E lá dizia que o povo não podia adorar a outros deuses, os deuses da terra que eles estavam indo. E se na terra fizessem isso e aquilo, dava detalhes, que o povo de Deus não fizesse isso ou aquilo. E este povo de Deus estava fazendo aquilo. E a voz de Jeremias, que é de Deus, é consistente, ou seja, é coerente, é a mesma mensagem que Deus disse que fizesse no tempo da lei de Moisés. E estava dizendo, olha, lembra do pacto que eu fiz com vocês? Volte-se a ele. Aleluia. Não há uma revelação nova. Jeremias não estava trazendo uma mensagem nova. O chamado de Deus ao arrependimento é de volta àquilo que Deus já tinha revelado. A mesma coisa hoje. Existe um número de profetas mostrando coisas novas. São verdadeiros ou falsos? O verdadeiro, ele vai dizer, arrependa-se primeiro, vai mostrar que o que eu e você estamos fazendo está fora da revelação que foi dada. Agora, a palavra de Jeremias fala da Babilônia, lá no negócio da lei de Moisés não falava da Babilônia. É porque Deus lá disse assim, se vocês não obedecerem, se vocês traírem, e fecharem a cabeça, mesmo que Jeremias, a boca de Deus por Jeremias disse, eu tenho mandado, não foi só Jeremias, vários profetas madrugando e falando, qual mensagem? Não a nova, voltem à lei, voltem ao mandamento do Senhor, voltem a praticar as primeiras obras, as obras de Deus, as obras de justiça. Vocês estão fazendo injustiça um com o outro, vocês estão gananciosos, vocês estão levando coisas místicas para dentro do vosso culto e até coisas físicas, adoração, traição. Tem até de vocês que estão oferecendo os vossos filhos a Moloque. Como pode ser isso? Tudo isso aconteceu em Israel e em Judá. Ok? Então o profeta, ele dizia o quê? Ele dizia, volte aquilo que já foi revelado. Então o profeta de Deus, ele vai apontar o erro e vai mostrar de volta, levar. Qual é o erro? É voltar, é que vocês e eu, alguém, ou a igreja, ou alguns, saíram daquilo que já foi revelado. Agora, os profetas que não são de Deus vão apontar para coisas novas. Vão não mostrar, trazer arrependimento para o antigo, mas dizer, vamos mudar a direção para algo novo que Deus fará. Amém? Então, aí nós enxergamos esta realidade. Mas, um lado ou outro, nós dizemos, temos os nossos profetas. E estes novos movimentos hoje têm os seus profetas, que estão falando coisas inconsistentes com a revelação, apesar de mencionar um versículo bíblico, um texto aqui e ali, né? Mencionam textos, mas não estão ancorados na verdade desta palavra.
temos nossos cultos. Eles lá, a gente cultua a Deus. Como assim? Não há nada de errado, nós somos fiéis ao culto. Nós também temos o nosso culto. Hoje, todos estes movimentos têm os seus cultos. Nós temos os nossos cultos, mas nós gozamos de liberdade, temos liberdade. A diferença é que você, profeta Jeremias, está preso no passado. Você está preso numa cabeça assim, ó, fechada. Você é quadradão, Jeremias. O problema, alguns dizem, Deus não está numa caixa fechada. Não. Não existe caixa que caberia a Deus. Então ele pode fazer o que ele quer? Sim, ele pode fazer o que ele quer e como ele quer. Mas ele já decidiu o que quis fazer em relação a nós, a humanidade, e ele quis revelar neste retângulo aqui, no menor sentido, que contém a história e a revelação de Deus aqui, e não tendo por quem jurar, aleluia, ele jurou pela sua destra, a sua mão direita. E ele diz, eu não volto atrás. E no final deste livro ele disse, está selado esta profecia, aleluia. Ninguém pode acrescentar nem retirar do que Deus selou dentro dessa profecia. Portanto, dizer que Jeremias é quadrado não faz favor para mais nem para menos. Ele até gostaria de ser mais moderno. O problema é que Jeremias aceitou ser fiel a seu Deus. Ele amava a Deus e ele ouvia a voz de Deus. Agora, muitos destes movimentos, muitos de nós, estamos indo atrás das nossas vaidades, dos nossos outros deuses de hoje. Estamos sendo indiferentes a Deus porque não estamos perguntando aonde está o Senhor que enviou a Jesus, que enviou a Paulo, que enviou a Pedro. Nós não estamos mais nos lembrando de Paulo e Pedro, nós estamos lembrando das nossas causas cristãs, mas são as nossas causas. Estamos nos lembrando que nós temos os nossos profetas, nós temos os nossos cultos, nosso culto tem arte, nosso culto tem isso, tem dançarinas, o nosso culto tem os nossos profetas, tem poder, não é? Segundo se entende de Deus, e nós temos a nossa liberdade para cultuar como nós queremos. Pois bem, o povo de Israel também estava vivendo exatamente esta realidade, e os seus profetas estavam dizendo à Babilônia, não nos vai consumir. Mas Deus disse, acabou o tempo. Eu enviei a voz que vos levou de volta, que vos chamava a atenção de volta à minha lei, e vocês não escutaram. Agora vai chegar, está chegando, tá às portas, o tempo do vosso cativeiro. E para nós, o paralelo para o dia de hoje é a vinda de Jesus. Como eu disse, estes movimentos estão contando com um entendimento falso da palavra de Deus, de que nós temos que construir o reino de Deus na terra. Como se Deus não tivesse poder para fazer. É tão contradição, irmãos, com Deus da Bíblia. É uma contradição tão grande que às vezes eu me pergunto como podemos acreditar, mas acreditamos. Mas voltemos em nome de Jesus a dar ouvido aos profetas da Bíblia, à revelação bíblica, não é? Porque temos liberdade, como o povo dizia, temos, só que Deus diz o seguinte, a liberdade eu vos dei para que vocês escolham permanecer fiéis a mim. Eu mostrei quem eu sou, eu vos tirei do Egito, eu vos dei maná e água no deserto, e eu vos dei uma terra que lança mana, leite e mel. A única coisa que eu pedi é quando vocês fossem lá, eu disse, eu vou prosperar vocês. Só não se contaminem com os deuses, com o mal da terra. E no Novo Testamento diz, olha, vocês não são do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não se contaminem. Então é um paralelo muito lindo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, se assim você entender de fazer essa colocação e Deus te use melhor do que aquilo que nós estamos trazendo aqui. Terceiro tópico,
Um chamado ao arrependimento, este é o título, né? Na página 15, já no final, fala deste tópico aí. E neste tópico aí, no primeiro subtópico dele, é intitulado O que é arrependimento? E eu geralmente, quando eu ensino, eu defino, eu sei que ele coloca uma coisa e outra aí, as definições, mas eu geralmente defino arrepender como mudar de direção. E essa minha definição, por acaso, eu tomo emprestada. Foi o meu pastor que sempre me ensinou, meios demais, com certeza, dessa maneira. E o converter, o arrepender e o converter são duas palavras que caminham juntos, biblicamente, né? Seria caminhar na nova direção. Nova direção. Neste caso, na direção de Deus, né? Então, o pastor colocou aqui para nós. Arrepender é mudar de direção. Se você vinha dessa maneira, você se arrependeu. Você sabe que o seu caminho está errado. Você diz, não quero mais andar neste caminho. Você se arrependeu, virou. Agora, converter é dar frutos deste arrependimento, é caminhar para a direção que Deus está nos propondo. E aí tem uma pergunta interessante para você fazer na sala de aula. De que você já se converteu? Que na sua vida? Pode ser quando você aceitou Jesus, não importa. Vamos deixar o pessoal livre para não falar recente, se quiser falar recente. Do que você já se converteu? Todos nós temos uma experiência, né? Ou muitas. Eu tenho algumas que eu estava num caminho de crente, porque praticamente eu não nasci crente, porque ninguém nasce crente, né? Mas eu estou bem desde novíssima criança, no contexto da igreja, enfim, sou crente para mim desde que eu nasci, né? Mas enfim, aceitei a Jesus com certeza, mas tive experiências, tive os meus caminhos onde eu errei contra Deus, onde eu me tornei tempos, talvez insensível, talvez tendo as minhas causas. Eu vivi isso. As minhas causas. Eu tinha as minhas causas. Não cheguei a ter os meus profetas, mas tinha os meus líderes, ou seja, os pensadores que caminhavam na minha causa. É mais ou menos semelhante à mesma coisa. Gostava da minha liberdade. Queria o culto da maneira que eu achava. Eu vivi isso. Até que eu dei ouvido a Jeremias, a Paulo, a Jesus. Aleluia. A revelação que já tinha sido dada. Aí o Espírito Santo me convenceu, aleluia, e hoje eu fico desta maneira até a vinda de Jesus, aleluia, porque Ele é quem vem instaurar o seu reino. Então, de que eu já vim me converter? Já me converti de algumas coisas, talvez de palavrão, por exemplo, de falar palavras feias. Ou seja, não só se arrepender, mas se converter, aleluia. Pedir, Senhor, tira de mim, purifica os meus lábios. Então, experiência do passado. O que mais? Alguém pode ter se convertido de uma fornicação. Aí vai ser difícil que na classe se fale isso, né? Também. Enfim, à vontade, cada aluno possa falar alguma coisa. Deixar à vontade, não precisa nem apontar, com certeza. Alguém, 1, 2, 3 testemunhos de conversão, né? Talvez alguém amava o dinheiro ou tinha alguma idolatria. O que quer que seja, mas são exemplos do que você já se converteu. Então, do mesmo jeito que eu falei, é muito bom, professor, que a gente se abra um pouco para que os alunos entendam que nós não somos super-homens. Não existe isso. Quem está do lado de cá, por mais que tenha conhecimento bíblico, por mais que viva pela graça de Deus, uma vida cheia de Deus, o Espírito Santo de Deus, renovada, aleluia, cheia da graça de Deus e possa ser usada por Deus. É alguém 100% humano, como Paulo era. Como Pedro era, e disse de Elias. Elias, o grande profeta Elias, era um homem com as mesmas paixões que nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós falamos isso, nós nos colocamos no mesmo patamar. Eu e você podemos conhecer mais. Eu e você podemos ter mais experiência com Deus, e graças a Deus, e tomara que seja. Aleluia. No entanto, humanamente, nós somos iguais, e como crentes nós somos iguais. Então, por que você não dá um testemunho do que na sua vida você já se converteu? Que você estava caminhando num caminho contrário ao Senhor,
mas o Espírito Santo te convenceu, você se arrependeu e se converteu. Então eu teria vários exemplos, graças a Deus, eu vou falar só esse mesmo, porque já a gente se sente incomodado, né? Mas isso, o que faz isso? É você entender isto, que o diabo é que seja envergonhado. Aleluia! Porque diante de Deus isso não tem mais peso nenhum, nós estamos limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Ele não existe mais condenação para isso. Por quê? Porque nós já estamos convertidos, nós estamos no caminho de Deus, aleluia. Só nós é que podemos voltar, mas se não fizermos, o diabo nem o pecado tem domínio sobre nós. Segundo subtópico, o arrependimento, o caminho para a restauração. A pergunta para este subtópico é: por que, para Deus, entre vírgulas isso aqui, não é? O arrependimento é essencial. Por que é essencial? E a resposta eu vou ler com vocês aqui, ó, na própria revista, tá? No finzinho do segundo subtópico aí, né? O tópico 2, eu estou na página 16, é arrependimento, o caminho da restauração. O último parágrafo diz: Jeremias apregoou o arrependimento como condição para que, letra A, não recebesse a justa ira divina. Tá aí. Por que para Deus o arrependimento é essencial? Porque sem ele, a ira divina, que é justa, vai ser imposta sobre nós. Então, por que se arrepender? Para que Deus não tenha que demonstrar a sua ira para conosco. Há um texto bíblico lindo que diz que ele não nos destinou para a ira. Então, tem alguns que pensam que nós passaremos pelo tempo do derramamento da ira de Deus sobre a humanidade, chamado grande tribulação. Não. Deus não nos destinou para a ira. Todo aquele que tem o Espírito Santo dentro dele e é salvo, vai ouvir a trombeta, vai ser arrebatado antes do derramamento da ira de Deus. Então, aqueles que estão na internet, você pode ter visto o vídeo por aí, não é? De que estão assinando um acordo de paz. E este acordo de paz é o acordo de paz que está se falando, não é que vai ser da grande tribulação? Não, não é. Sabe por que eu sei? Porque eu ainda estou aqui. Aleluia. E eu não estou destinada para a ira. Este primeiro tempo de paz, metade da grande tribulação, a igreja já não estará aqui. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, porque o Senhor Jesus Paraná nos levará. Mas voltando, isso foi um parênteses aqui só pra gente, né? Dar glória a Deus e também já misturar um pouquinho aqui de escatologia. Glória a Jesus. Então, Jeremias apregou o arrependimento para quê? Para que não recebesse a justa ira divina. Segundo, a comunhão com Deus fosse restaurada. Por que se arrepender? Porque é a única maneira de restaurar a comunhão com Deus. Muitos de nós, muitos dos nossos jovens, não estão vivendo uma vida de comunhão com Deus e não podem. Isso aqui você pode falar, professor, você pode ser usado por Deus aqui. Nós pensamos que estamos em comunhão com Deus, mas se alguém vive em pecado, não tem comunhão. Aquele povo tinha comunhão com Deus? Claro que não. Deus estava rogando porque queria ter comunhão com eles. Este sempre foi o desejo de Deus. Mas Deus não se compromete com o pecado. Por isso mandava Jeremias dizer e chamar o povo ao arrependimento. Letra C. Recebesse líderes segundo o coração de Deus. Ou seja, é preciso do arrependimento para que Deus mande homens de Deus verdadeiros. Porque fora Jeremias, que era o arauto de Deus, todos os líderes ali estavam corrompidos. E os líderes destes movimentos que a gente já falou aqui, que nós temos a nossa causa, temos os nossos profetas, temos nossos cultos, temos liberdade, também estão diferentes do caminho desta revelação. Se nós nos arrependermos, Deus nos mandará líderes, aleluia, para nos apacentar, não é, como pastores de Deus verdadeiramente. Letra D, a presença de Deus fosse constante entre o povo. Nós queremos a presença de Deus? Não queremos ser manipulados? Não queremos viver de emocionalismo manipulado, que acontece e tem muito por aí. As pessoas não sabem, não reconhecem. Mas é o que está acontecendo demais. Porque nós já não reconhecemos o verdadeiro. Existem tantos crentes hoje, às vezes eu olho com um coração pesaroso. Gerações que já não conhecem
a verdadeira unção de Deus, a verdadeira presença de Deus. Há uma espiritualidade, e com certeza isso não está em todo lugar. Eu sei que muitos que estão escutando aqui, irmã, o que é isso? Como pode ser? Deus nos guarde, sangue de Jesus tem poder. Amém, amém. Mas muitos lugares, infelizmente, muitas convenções, que Deus guarde a nossa convenção em nome de Jesus, os nossos líderes em nome de Jesus, para que voltem a praticar as primeiras obras e não tomem para si as suas causas, os seus cultos, a sua liberdade, um novo caminho que não é aquele que o Senhor propôs para nós, em nome de Jesus. Então, por que para Deus o arrependimento é essencial? A resposta está aqui. E o terceiro subtópico é a necessidade permanente de arrependimento. E aí são duas perguntas para esse aí, né? Quem pregou o arrependimento no Novo Testamento? A resposta está aí no subtópico 3. Ele vai falar aqui, olha, de João Batista pregando o arrependimento, de Jesus, de Pedro, de Paulo, está tudo escrito aqui no nosso texto, né? E a pergunta para nós aqui é quando? Ou conte-nos um exemplo, né? Que o Espírito Santo é parecido com aquela outra pergunta que a gente fez, né? Do arrependimento, no caso da conversão. O Espírito Santo te chamou ao arrependimento. E essa pergunta aí, na verdade, agora que eu vi aqui, eu tinha colocado duas. Você se lembra a última ou alguma pregação que te levou ao arrependimento? Alguma pregação? Vamos colocar essas duas em uma só. E com isso a gente vai descobrir se a nossa igreja, como congregação, né? Se esta voz divina que chama o povo de volta à consciência, a saber Porque, irmãos, quem de nós não é tentado para pecar? O tempo todo. Quem de nós não cai aqui ou ali, não falha, não errou num caminho? Quantos dos nossos jovens? Então, a palavra, quando ela é pregada, a verdade, quando ela é pregada, ela é luz, ela aponta a mentira. E na hora que a gente vê, de repente, a gente, meu Deus, espera aí, eu estava lendo uma pessoa da filosofia ou do negócio e etc., que ele estava indo para este caminho. Diz, meu Deus, eu preciso me arrepender, que isso é mundo, isso não é de Deus. Pronto. Foi uma pregação que abriu os seus olhos e o Espírito Santo te chamou ao arrependimento. Então, quando foi a última vez que o pastor pregou uma palavra para que nós, através dela, aleluia, discernirmos que o nosso caminho estava mal e no fim da pregação diz, irmãos, se alguém está neste caminho, se arrependa hoje em nome de Jesus, volte, se entregue, faça um reconcerto, são as palavras que a gente usa, geralmente, concerto de novo com Deus, volte ao primeiro amor. Será que a gente tem ouvido palavras, pregações? Quando foi a última vez que você ouviu? Então essa seria a última conversa que eu teria com a turma sobre este assunto. Que Deus abençoe você, professor. Semana que vem, se Deus quiser, a gente posta um pouco mais cedo este vídeo. Alguma transição aqui na nossa vidinha aqui do lado de cá, mas o Senhor tem sido fiel até aqui e a minha oração é que Ele seja fiel para com a sua vida. Eu sei que Ele é te capacitando e te usando para a glória do nome de Jesus e começando a obrar em nós, professores. Como eu disse, nós não somos super-humanos e eu sei que você sabe disso tão bem como eu, mas que nós possamos ser cada vez mais moldados por Ele, para sermos mais usados por Ele, porque tem uma coisa, eu falei ali do tempo do fim, daquela coisa toda no meio da aula, mas o tempo do fim está chegando sim, aleluia. Só que antes do tal acordo de paz, lá do tempo da grande tribulação, nós seremos arrebatados, e este tempo está muito próximo, aleluia, assim que estejamos prontos, santificados, aleluia, de volta. Arrependamo-nos enquanto é tempo. Nós, professores, aleluia, arrependamo-nos enquanto é tempo. Voltemos ao primeiro amor, voltemos a esta revelação, a este evangelho aqui em nome de Jesus, para que não sejamos pegos de surpresa. Que Deus ajude a você no seu caminho e no trabalho que o Senhor tem usado a você, em nome de Jesus. Amém.